Bom, o primeiro passo para a formação da urina é a filtração do plasma sanguíneo para a cápsula de Bowman, o que é chamado de filtração glomerular. E é isso que a gente vai compreender nessa aula. Bom, para isso a gente tem que entender o que é fluxo sanguíneo renal e o que é fluxo plasmático renal. São coisas distintas. Bom, o fluxo sanguíneo renal compreende aproximadamente 20 a 25% do débito cardíaco. Débito cardíaco, que é a quantidade de volume que deixa o coração em 1 minuto. Quantidade de volume bombeado então pelo coração. Desse modo, então, esse seria o fluxo sanguíneo renal. De 100% do volume que entra pela arteríola aferente, aproximadamente 20% desse volume é filtrado. Lembrando que o sangue é constituído pelo hematócrito, aproximadamente 45% do volume sanguíneo é constituído por glóbulos vermelhos, eritrócitos, menos de 1% é constituído pelos leucócitos e 55% desse volume corresponde a plasma. Desse modo, então, esse 20% que é filtrado é constituído apenas por plasma. Sendo assim, 80% do volume que entra pela arteríola aferente para os glomérulos retorna à arteríola eferente e daí para os capilares periglomerulares, retornando assim para a circulação sistêmica. Lembrando que destes 20% de plasma que são filtrados, mais de 99% são reabsorvidos para os capilares peritubulares, ou seja, mais de 19% desse filtrado é então reabsorvido. Bom, vamos então calcular para a gente entender melhor? Bom, a gente tem que considerar então que o volume de ejeção é de aproximadamente 70 ml. Volume de ejeção é então a quantidade ou volume de sangue que é bombeado pelo coração após a sístole ventricular, ou seja, então a quantidade ou volume de sangue que deixa o ventrículo esquerdo após a sístole. Considerando assim uma frequência cardíaca normal, pode variar entre 60 e 100 batimentos por minuto, nós aqui consideraremos 70 batimentos por minuto. Nós então multiplicando 70 batimentos por minuto vezes 70 ml, chegaríamos ao valor do débito cardíaco, que seria então 4,9 litros por minuto, certo? Então, esse seria o volume sanguíneo bombeado pelo coração em 1 minuto. Sabendo assim que 20 a 25% do débito cardíaco é direcionado para os rins, nós aqui consideraremos o valor mínimo 20%, nós chegaríamos então ao valor do fluxo sanguíneo renal, onde 20% do débito cardíaco seria, nesse caso, 0,98 litros por minuto, ou então 980 ml por minuto. Para facilitar os nossos cálculos, nós então vamos arredondar esse valor e passaremos a considerar ele como sendo
1 litro por minuto. Desse modo, então, a cada 1 minuto, os rins recebem 1 litro. Sabendo, então, que o plasma constitui 55% do volume sanguíneo e o hematócrito, que são os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, constituem 45% do volume sanguíneo, nós assim saberíamos então que o fluxo plasmático renal é de 0,55 litros por minuto, ou 550 ml. E sabendo assim que 20% desse volume plasmático é filtrado, nós chegaremos à taxa de filtração glomerular sendo igual a 0,11 litros por minuto, ou 110 ml por minuto, 20% de 55, pode fazer aí, é igual a 0,11 litro por minuto. Desse modo, a taxa de filtração glomerular é definida como sendo o volume de líquido, no caso plasma, filtrado para a cápsula de Bowman. A taxa de filtração glomerular também pode ser calculada para outras substâncias. No entanto, no nosso caso aqui, a gente calculou a quantidade de plasma filtrado para a cápsula de Bowman. Bom, então agora que a gente sabe o que é fluxo sanguíneo renal, fluxo plasmático renal e taxa de filtração glomerular, nós vamos agora entender quais são as barreiras de filtração do corpúsculo renal. Bom, relembrando então, o corpúsculo renal é constituído pela cápsula glomerular ou cápsula glomerular de Bowman, pelos capilares glomerulares, oriundos das arteríolas aferentes, que deixam o interior da cápsula glomerular por meio das arteríolas eferentes. Na sequência da cápsula de Bowman, nós temos o túbulo contorcido proximal, a parte descendente da alça de Henle, a parte ascendente da alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Certo? Vamos então aumentar a resolução do nosso corpúsculo renal. Desse modo, então, nós podemos observar que a parte central desse corpúsculo renal é constituída por um leito de capilares glomerulares. Associados ao endotélio desses capilares, nós podemos observar um conjunto de células, essas células coloração amarela. Essas células são os chamados podócitos. E além dos podócitos, existem outras células chamadas de células mesangiais intraglomerulares, que encontram-se entre os capilares glomerulares, no entanto, elas não estão ilustradas nessa imagem. E além dessas células associadas ao glomérulo, nós também podemos observar a arteríola aferente, a arteríola eferente, e entre essas duas arteríolas um aglomerado de células chamadas de células justaglomerulares, assim como também um conjunto de células no ramo ascendente espesso da alça de Henle, que passa muito próximo do corpúsculo renal, chamado de células da mácula densa. As células da mácula densa, bem como as células justaglomerulares,
formam o chamado aparelho justaglomerular. A gente vai entender melhor esse aparelho mais adiante. Bom, então se a gente observar o glomérulo por uma imagem de microscopia eletrônica de alta resolução, nós podemos observar aqui, ó, a imagem de um capilar glomerular e associado a esse capilar glomerular uma célula, um podócito. Esses podócitos emitem longas extensões citoplasmáticas que, quando próximas do corpo celular, são chamados de processos primários, que vão diminuindo o seu diâmetro e formando os braços dos processos primários. Possuem uma espessura, um diâmetro menor, e esses diminuem ainda mais, formando os pequenos pedicelos ou pés dos podócitos, que são pequenas projeções citoplasmáticas oriundas dos braços dos processos primários. Aqui à direita a gente pode observar melhor a estrutura dos pedicelos, e entre os pedicelos existem pequenas fendas ou espaços, sendo chamadas de fendas de filtração. Desse modo, então, as projeções citoplasmáticas dos podócitos formam uma das barreiras por onde as substâncias que entram na cápsula de Bowman devem passar. Bom, agora se nós observarmos o interior da parede endotelial dos capilares glomerulares, nós iremos notar que eles são dotados de fenestrações, ou seja, uma grande quantidade de poros. Aqui embaixo a gente pode observar também, ó. E o interessante é que esses poros possuem uma carga elétrica negativa, o que dificulta a passagem de proteínas plasmáticas para a cápsula de Bowman, para o interior da cápsula de Bowman, uma vez que grande parte das proteínas plasmáticas também possuem carga elétrica negativa. Desse modo, essas cargas se repelem. Desse modo, apenas pequenas proteínas conseguem passar por esses poros. A maioria delas, então, permanecem no interior dos capilares. Aqui embaixo a gente consegue então observar uma imagem de microscopia eletrônica, onde a gente consegue notar então uma grande quantidade de fenestrações, de poros no interior do endotélio dos capilares glomerulares. E se a gente aumentar a resolução aqui da parede endotelial, nós iremos notar os podócitos aqui em cima, emitindo as suas projeções citoplasmáticas, formando assim os pedicelos, que envolvem então a parede externa do endotélio. Entre os pedicelos nós podemos observar aqui um pequeno espaço, que são as fendas de filtração. Entre a parede endotelial e os pedicelos nós podemos observar uma lâmina basal, que é constituída por glicoproteínas carregadas negativamente. E isso então contribui com as fenestrações ou os poros dos capilares glomerulares, impedindo que as proteínas plasmáticas se movam
para o espaço de Bowman. Bom, para entender o processo de filtração glomerular, a gente tem que entender então algumas variáveis pressóricas que influenciam na taxa de filtração glomerular. Bom, 4 pressões determinam a filtração glomerular, sendo estas chamadas de forças de Darling. Por pressão, nós entendemos a força contra as paredes arteriais ou paredes endoteliais dos vasos sanguíneos. Desse modo, então, o sangue que flui pela arteríola aferente forma uma pressão no interior dos capilares glomerulares, sendo esta chamada de pressão hidrostática dos capilares glomerulares, ou seja, a pressão no interior dos vasos sanguíneos. Essa pressão hidrostática você também pode encontrar na literatura como sendo chamada de pressão hidráulica, uma vez que se deve à força dos fluidos do sangue. Essa pressão, então, exerce uma força contrária à parede dos vasos sanguíneos, a parede endotelial dos capilares. Então, essa pressão favorece a filtração, favorece a passagem de plasma para o interior da cápsula de Bowman. No entanto, o fluido ou filtrado, que também é líquido e por isso também ocupa um espaço, também produz uma pressão. Esta é chamada de pressão hidráulica ou hidrostática da cápsula de Bowman. E essa pressão é contrária à pressão hidráulica dos capilares glomerulares. Desse modo, então, a pressão hidráulica da cápsula de Bowman é uma pressão que tem que ser vencida pela pressão hidráulica do capilar glomerular. Uma outra pressão importante é a pressão oncótica ou coiloide-osmótica dos capilares glomerulares. Essa pressão se deve à presença de proteínas plasmáticas, o que também gera uma pressão que se opõe à filtração, uma vez que soluções muito concentradas favorecem o movimento de água da cápsula de Bowman para os capilares glomerulares, ou seja, a pressão coloide-osmótica dificulta a filtração glomerular, uma vez que ela atrai água de volta para os capilares. Passada essa etapa, então, o sangue retorna pelas arteríolas eferentes. Bom, mas Pedro, você falou que eram 4 pressões. Qual que é a outra? Bom, olha só, então para a gente calcular a pressão líquida de filtração, nós temos que subtrair a pressão hidráulica dos capilares glomerulares pela pressão coloide-osmótica dos próprios capilares glomerulares e subtrair o resultado dessa equação pelo resultado da pressão hidráulica da cápsula de Bowman subtraído pelo valor da pressão coloide-osmótica da cápsula de Bowman. Então essa é a 4ª pressão, a pressão gerada por presença de proteínas na cápsula de Bowman. Sabendo que existe uma barreira que impede a filtração das proteínas, impede a passagem das proteínas pelos capilares glomerulares, essa pressão aqui é quase nula. Desse modo, ela passa a ser considerada como valor de 0.
Desse modo, então, a equação da pressão líquida de filtração passa a ser a pressão hidráulica do capilar glomerular, subtraído pela pressão hidráulica da cápsula de Bowman, subtraído pela pressão colóide osmótica da cápsula de Bowman. Desse modo, então, nós temos uma pressão líquida de filtração na extremidade aferente do capilar glomerular e outra pressão líquida de filtração na extremidade eferente do capilar glomerular. Bom, em média, a pressão hidrostática dos capilares glomerulares na arteríola aferente é igual a 60 milímetros de mercúrio e na arteríola eferente é igual a 58 milímetros de mercúrio. Lembra que essa pressão é então favorável à filtração. Essa pressão exerce uma força contra a parede dos vasos sanguíneos. Em oposição à pressão hidrostática dos capilares glomerulares, nós temos então a pressão hidráulica ou hidrostática da cápsula de Bowman, que no caso da extremidade aferente seria 15 milímetros de mercúrio, e na extremidade eferente também 15 milímetros de mercúrio. Temos a pressão colóide osmótica dos capilares glomerulares, que na extremidade aferente seria 21 milímetros de mercúrio, uma vez que nessa região o volume de água ou de plasma ainda é maior, enquanto que na extremidade eferente já ocorreu o processo de filtração, então o volume plasmático diminuiu, no entanto a concentração de proteínas permaneceu, ou a quantidade de proteínas não se alterou, o que eleva então a pressão colóide osmótica na extremidade eferente dos capilares glomerulares para 33 milímetros de mercúrio. Desse modo, então, a pressão líquida de filtração na extremidade aferente do capilar glomerular é igual a 60, menos 15 e menos 21, o que é igual a 24 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão líquida de filtração na extremidade eferente é igual a 58, menos 15 e menos 33, o que seria igual a 10 milímetros de mercúrio. Desse modo, então, a pressão líquida de filtração é maior na extremidade aferente do capilar glomerular e menor na extremidade eferente do capilar glomerular. Extremidade aferente, então, é o início aqui dos capilares e a extremidade eferente é o final dos capilares glomerulares. Bom, a taxa de filtração glomerular é controlada pela regulação do fluxo sanguíneo através das arteríolas renais. Bom, então, como você já sabe, o fluxo sanguíneo para os néfrons ou para o corpúsculo renal se dá através da arteríola aferente, que formam os capilares glomerulares, e retorna para a circulação por meio da arteríola eferente. Dois mecanismos são responsáveis pela autorregulação do fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, da taxa de filtração glomerular. Ambos os mecanismos regulam o tônus da arteríola aferente. No entanto, um mecanismo responde a mudanças na pressão arterial e outro responde a mudanças na concentração de cloreto de sódio no fluido tubular. Bom, então essa ilustração
é só para a gente entender de que modo o fluxo sanguíneo e, por consequência, a taxa de filtração glomerular pode ser controlada pelas arteríolas renais. Bom, então, você concorda comigo que se ocorrer uma vasoconstrição da arteríola aferente, isso irá reduzir a luz ou lumen da arteríola, dificultando a passagem de sangue e, como consequência disso, uma menor quantidade de sangue flui para os capilares glomerulares, o que consequentemente reduz a pressão líquida de filtração, reduzindo assim a taxa de filtração glomerular. Bom, agora você concorda comigo que se a vasoconstrição ocorrer na arteríola eferente, isso irá provocar uma resistência na saída do sangue dos capilares glomerulares, uma resistência, tá? Não é um impedimento. E essa resistência iria então aumentar a pressão líquida de filtração por todos os vasos anteriores à arteríola eferente. Isso então geraria um aumento da pressão líquida de filtração, o que aumentaria a taxa de filtração glomerular, certo? Então essa ilustração é só para a gente entender o modo como o tônus das arteríolas renais podem influenciar na taxa de filtração glomerular. Bom, mas eu disse que os principais mecanismos de autorregulação do fluxo sanguíneo renal, bem como da taxa de filtração glomerular, ocorrem principalmente na arteríola aferente. E eles podem ocorrer por dois mecanismos distintos. Um chamado de mecanismo miogênico, onde o aumento da pressão sanguínea exerce uma força contra a parede dos vasos sanguíneos, contra a parede endotelial, o que estira a membrana da musculatura lisa do endotélio, o que leva à abertura de canais catiônicos sensíveis ao estiramento, uma vez que esses canais são tracionados mecanicamente, uma vez que são ligados a proteínas citoplasmáticas, bem como proteínas que constituem a matriz extracelular. Isso então favorece a entrada de cátions, despolarizando a célula e elevando a concentração das reservas de cálcio intracelular no citosol, o que consequentemente leva à contração da musculatura lisa ou a chamada vasoconstrição. Isso então reduziria o fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, a taxa de filtração glomerular. Além disso, esse também é um mecanismo protetor contra as lesões dos capilares glomerulares, o que seria favorecido pelo aumento da pressão arterial. O outro mecanismo é o feedback ou retroalimentação túbulo-glomerular. Então, se a gente observar a seguinte ilustração, a gente consegue observar aqui o ramo espesso e ascendente da alça de Henle, que é constituído por células da mácula densa, e entre a arteríola eferente e a aferente um conjunto de células chamadas de células justaglomerulares. Bom, com o aumento da pressão ou do fluxo sanguíneo renal, a taxa de filtração glomerular também aumentaria, o que seria refletido no aumento da concentração de cloreto de sódio ao longo dos túbulos do néfron. E essa concentração de cloreto de sódio seria percebida pelas células da mácula densa,
uma vez que o cloreto de sódio penetrariam essas células, estimulando assim a produção e liberação de adenosina, bem como ATP, provocando assim a vasoconstrição da arteríola aferente, o que por sua vez diminuiria o fluxo sanguíneo para os capilares glomerulares e, consequentemente, diminuiria a taxa de filtração glomerular. Nós vamos analisar por meio do seguinte esquema ilustrativo. Temos então aqui o fluido tubular, as células da mácula densa, a membrana apical e a membrana basolateral, e temos aqui a arteríola aferente. Desse modo, então, o aumento do fluxo sanguíneo renal aumentaria a taxa de filtração glomerular, elevando a concentração de cloreto de sódio no fluido tubular. Esse cloreto de sódio entraria nas células da mácula densa por meio de um cotransportador sódio-cloreto-potássio, que encontra-se presente na membrana apical das células da mácula densa, o que estimularia a liberação de ATP, bem como moléculas de adenosina, que se ligariam aos seus receptores específicos. No caso, a adenosina se ligaria aos receptores purinérgicos do tipo A1, sendo estes no tecido endotelial acoplados à proteína GQ, e aos receptores também purinérgicos, só que agora para ATP, do tipo P2X, sendo estes canais catiônicos. Então, a ligação a esses receptores elevaria a concentração intracelular de cálcio, promovendo assim a vasoconstrição da arteríola aferente, o que reduziria o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular. Esses mecanismos auxiliam a manter uma taxa de filtração glomerular relativamente constante. Bom, você deve estar se perguntando, mas e o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bom, esse controle endócrino da regulação da pressão arterial e do fluxo sanguíneo renal a gente vai discutir em uma aula separada. A seguinte aula, então, foi elaborada pelas respectivas referências.